Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: Boa tarde, André. É possível superar a insegurança em um relacionamento? Separados por muitas inseguranças dele? Ou existem comportamentos em que a pessoa só melhora em uma relação com outra pessoa? Aqui, minha querida, não tem isso ou aquilo. Pode ser isso, pode ter isso, pode ter aquilo também, pode ter outra coisa, pode. Comportamento humano, gente, assim, ó, é uma multiplicidade de ações, reações e, lógico, uma mesma ação pode resultar em reações distintas. Um mesmo estímulo pode resultar em comportamentos distintos. É como a piada. A piada é um estímulo, certo? Então, o comediante está ali, ele contou uma piada. Por exemplo, um comediante que está na TV, falando num horário nobre, falando para milhões, 30 milhões de brasileiros ao mesmo tempo. Então, ele, contou aquela piada ali. A piada é o estímulo, que vai ter a reação, tem a ação, e a reação vai ser totalmente distinta a partir de cada indivíduo. Talvez uma grande porcentagem tenha rido da piada, uma outra porcentagem tenha achado graça nenhuma, uma outra porcentagem tenha achado ofensiva. Nossa, onde já se viu fazer essa comparação, usar isso aí como piada? Que sem noção, entendeu? E assim, um outro grupo vai ficar com um tremendo ódio desse rapaz, desse comediante, e assim por diante. Então, quando a gente fala de comportamento humano, não tem isso ou aquilo. Pode ser assim? Pode ser assado? Pode. E pode ter muitas outras coisas que a gente nem sabe, né? Nem consegue imaginar que a pessoa fosse interpretar ou reagir de determinada maneira. Então, veja bem, é possível superar a insegurança num relacionamento? Separados por muitas inseguranças dele. Então, é possível? No caso aqui, essa possibilidade, ela teria que começar, então, ser minimizada, resolvida, a partir do quê? A partir dele fazer, então, uma terapia. Essas inseguranças dele em relação a ele mesmo, então ele se vê de maneira inferiorizada, na cabeça dele tudo é uma grande ameaça, você vai se interessar por qualquer outra pessoa. Ou seja, essa insegurança ele traz dele, não é devido a fator externo. O que eu chamo de fator externo? Não foi você que pisou na bola, não foi você que ele pegou o seu celular e viu você com uma mensagem um pouco comprometedora com um colega seu de trabalho. Então, não temos aqui um fator externo. Você, por exemplo, pode ter sido uma excelente namorada, mas ele, totalmente inseguro consigo mesmo, vai tumultuando, vai querendo se auto-sabotar, com isso vai deixando a relação insustentável, com muitas cobranças, desejo de controle, quer te controlar, quer saber cada passo, quer saber... Então, isso torna a relação sufocante, insustentável. Então, se for esse o contexto, por exemplo, a relação poderia melhorar? Por exemplo, é possível superar a insegurança dentro de um relacionamento? No caso aqui, a insegurança está vindo de quem? Dele, a partir de coisas dele. Então, uma terapia ele vai ter que fazer. Então, o relacionamento poderia superar essas inseguranças se ele buscasse ajuda, sim. Agora, se essas inseguranças, as inseguranças dele, por exemplo, estão ligadas a fatores externos, então, sim, André, ele pegou uma conversa minha com um colega meu de trabalho e sim, eu confesso que falei coisas lá que uma pessoa que está namorando não deveria ter falado. Ah, então agora ele pode superar essas inseguranças? Aqui, meu bem, é um caminho totalmente que a gente nunca sabe. Se o cara pode, tem gente que consegue, né? Perdoa e realmente acredita que você cometeu uma falha e que, ok, a pessoa percebeu que você de fato reconheceu que errou, percebeu o arrependimento real em você
e o cara vai conseguir te perdoar e vão continuar daqui pra frente. Tem outros que jamais, que se for isso, então essas inseguranças, depois que ele pegou essa conversa, agora tá assim, toda hora ele taca isso na minha cara. Então, é possível superar isso? Dificilmente. A pessoa que já mostra que não consegue digerir isso, eu não consigo engolir essa conversa que você teve com ele, toda hora, dificilmente isso. Aí ele só melhoraria com uma outra pessoa? Sim, porque aí essa outra pessoa, ao menos agora, não aprontou com ele. Então ele entraria numa outra relação e seria menos inseguro dentro da outra relação? Sim, porque o fator que o deixava inseguro era você e o comportamento que você teve com seu colega de trabalho. Então na outra relação ele seria menos inseguro? Provavelmente. Vocês estão entendendo, gente? Todo o emaranhado de situações. Por isso que eu digo que é na análise do contexto que a gente consegue ajudar a pessoa. Hoje, por exemplo, eu estou atendendo uma senhora, já faz um bom tempo que eu atendo, e hoje, assim, ela ficou até emocionada no fim, porque ela falou: André, hoje, meu Deus do céu, hoje você me deu uma chave de leitura para eu interpretar as minhas inseguranças, a minha baixa autoestima. Meu Deus do céu, mas foi esse exemplo que ela me deu. Olha, chega até a me arrepiar um pouco. Ela falou: é como se uma cortina tivesse sido aberta diante de mim, assim, ó. Olha aqui. E ela estava tão grata, sabe? Tão grata por ter dado essa chave de leitura, porque a partir dessa chave de leitura, ela vai conseguir se posicionar. Ela consegue entender, desvendar por que ela age de determinada maneira. Mas tá vendo? A partir do contexto dela. Por isso que tem coisas, gente, que é só no atendimento com o profissional que você vai conseguir resolver determinadas coisas. Não adianta. Tudo, como eu digo aqui para vocês, tem um contexto, tem uma situação específica, tem características que são muito próprias. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.